Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Começamos com você mais um programa Palavra Viva, aqui pela TV Candidez e também pelo nosso canal no YouTube. Com muita alegria que eu chego até a sua casa neste domingo, até o seu local de trabalho, até onde você está. Às vezes você está até num hospital ou em algum outro lugar que não é o melhor lugar que você gostaria de estar. Mas aproveita esse momento. Aproveita esse momento para rezar um pouquinho, para parar um pouquinho e se colocar diante de Deus. E deixar também que Deus se coloque diante de você. Deus só espera uma oportunidade para poder também estar junto de você, para poder tocar a sua vida, para poder curar você. Portanto, abra o seu coração agora, nesta hora, e deixa Deus ser Deus. Se renda a Ele. Às vezes você tem tido tantas revoltas, tantos questionamentos. Se renda a Deus. Pare com tudo isso e fala: Senhor, eu quero que o Senhor me ajude. Eu quero que o Senhor fique do meu lado. Eu quero, Senhor. Eu quero a Tua força. Eu quero a Tua graça. Diga a Ele e deixa Ele ser Deus na sua vida. Amém? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, a liturgia traz para nós o Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículos de 20 a 35. Uma liturgia grande, o capítulo 3, de 20 a 35. Nós vamos ler dois pedaços. Nós vamos ler primeiro do 20 ao 30, que tem um assunto mais específico, e depois do 31 ao 35. Tá bom? Então vamos começar. Marcos 3, 20. Dirigiram-se em seguida a uma casa. Aí afluiu de novo tanta gente que nem podiam tomar alimento. Quando os seus souberam, saíram para o reter, pois diziam: ele está fora de si. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebu. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesma, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido e não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Essa é a primeira parte. Eu vou falar a palavra de salvação. Depois nós vamos para a segunda parte, do versículo 31 a 35. O Evangelho começa com uma discussão de que alguns começam a dizer que Jesus estava fora de si. Queriam tirar ele dali, não queriam deixar ele falar. Chegaram a dizer, inclusive, que ele estava possuído por Beelzebu, que ele, inclusive, era alguém que estava sendo conduzido pelo mal, por Satanás. Mas aí ele traz uma parábola que diz que o reino que está dividido contra si mesmo vai acabar. E aí ali ele traz várias e várias explicações, inclusive no final dizendo que a gente só consegue roubar a casa de um homem forte se a gente amarrá-lo e prendê-lo. E aí esta parábola, esse ensinamento, mostra para nós que às vezes a gente perde muito tempo, lutando contra aqueles que são os nossos amigos, batendo de frente com aqueles que estão do nosso lado. Pois era assim que eles estavam fazendo. Colocando Jesus como alguém que era conduzido pelo mal, eles estavam sendo um fogo amigo. Pois Jesus era aquele que estava ali junto do povo de Deus. Mas o povo de Deus não o via como alguém que queria cuidar deles. Pare e pense um pouquinho. Se às vezes você na sua casa, na sua família, não fica às vezes buscando coisas para atacar aqueles que você deveria cuidar, para atacar aqueles que deveriam estar do seu lado, pois uma casa dividida não vai durar. Quantas vezes marido e esposa começam a se atacar, começam a disputar, começam a brigar entre si, começam a querer ter razão em tudo.
e não param para pensar que eles estão se autodestruindo. Sou casado com a minha esposa, tem 14 anos de casado. Tudo que eu faço contra ela, eu faço contra mim mesmo. Tudo que eu faço de mal a ela, eu faço contra mim mesmo. Esse tem que ser o nosso entendimento. Porque quando eu me uni a ela no matrimônio, eu me uni para formar uma família. Ah, mas ela faz isso, eu tenho que revidar. Olha, o que ela faz contra mim, vamos supor que ela fizesse, contra ela também. E se eu revidar, eu também estou... É como se eu estivesse batendo, lutando, batendo de frente comigo mesmo. E assim os cônjuges precisam entender. E ao invés de às vezes querer ter razão, querer brigar, querer ser melhor, querer dar conta, deveriam querer às vezes resolver as coisas, mesmo que eu não tenha que ter razão, mesmo que não seja do meu jeito, mesmo que eu tenha que abrir mão. Porque eu não estou perdendo, eu estou ganhando. O grande problema é esse. As pessoas acham que se elas abrirem mão, se elas não tiverem razão, elas estão perdendo. Muito pelo contrário. Em se tratando da sua casa, naquele ambiente, tudo que você fizer para tentar às vezes ferir o outro, você fere a você mesmo diretamente. E como fere? Portanto, uma casa dividida não pode durar. Não pode durar. E aí Jesus fala depois, no final desse trecho, né, lá nos últimos versículos, que o pecado contra o Espírito Santo jamais será perdoado. Vai perdoar a blasfêmia, vai perdoar tudo, mas do Espírito Santo jamais. Aí a gente fica assim, como que é isso? Pecado do Espírito Santo? O pecado do Espírito Santo é quando a gente não crê naquilo que o Espírito faz. Aqui as pessoas não acreditavam quem era Jesus. E até blasfemavam dizendo que ele era conduzido por Beelzebul, ou seja, negavam o Espírito Santo que estava nele. Para nós também não vai ter perdão se negarmos o Espírito. Mas que Espírito negar? E como que a gente nega? A gente nega quando a gente nega a fé. E por que isso não tem perdão? Porque só é perdoado quem tem fé. Quem não tem fé não tem como ter perdão. Se você não crê, por exemplo, em Jesus Cristo, como que Ele vai te perdoar? E a palavra diz que a gente só pode afirmar Jesus Cristo é o Senhor pela ação do Espírito Santo. Só o Espírito que faz a gente ter certeza que Jesus é o Senhor. Portanto, quando a gente nega o Espírito, é como se a gente perdesse o caminho para o perdão. Por isso não tem perdão. E o que é negar o Espírito? Negar o Espírito é negar a fé, é negar Deus, é negar Jesus, é não acreditar em nada. Isso é negar o Espírito. E para esses não tem perdão, por quê? Porque o perdão precisa acontecer a partir de alguém que reconhece que errou, que reconhece o seu pecado. No entanto, para o sacramento da confissão, é preciso ter arrependimento e confessar e falar. E claro, o desejo de não mais cometer aquele pecado. Aí tem perdão. Do contrário, não. Do contrário, eu nem acredito que eu tenha pecado. Eu acho que eu não faço nada de errado. Para que eu vou pedir perdão? Bom, é porque você está negando o Espírito. Porque a gente pede perdão a partir da obra do Espírito Santo em nós, que nos convence dos nossos pecados e que nos leva a querer ser perdoado. Esta é a verdade do Espírito. Quando eu nego ela, não tem como ter perdão. Não tem como você, por exemplo, procurar tratamento se você não acredita que está doente. Não tem como você querer tomar um remédio se você acha que aquele remédio não faz nada. Assim é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não tem perdão. Não é porque Deus é mau e se falar do Espírito Santo eu vou mandar fogo. Não. É porque é preciso a fé, o crer em Deus para alcançar o perdão. E o não crer em Deus é ir contra o Espírito, porque o Espírito é aquele que vem morar em nós pelo batismo e é Ele que faz a obra dentro de nós. Portanto, hoje, meu irmão, minha irmã, para que você saia, para que você fuja, para que você esteja longe do pecado contra o Espírito, peça a Deus o dom da fé, o dom de crer em Deus, de crer nos seus mandamentos, de crer nos seus ensinamentos, de crer em tudo que Ele falou e fala. Pela palavra, pela igreja. Tem gente que nega o Espírito na igreja. Não vou na igreja não gosto de padre, não vou à missa não me confesso, para quê? Negando o Espírito, que está lá te esperando para te perdoar, para cuidar de você, para te mostrar os caminhos, para te ensinar. Esse é o Espírito Santo.
aquele que habita em nós e que cuida de nós. Cuida de você, Espírito Santo. Cuida de você. Portanto, hoje, peça o dom da fé. O dom de crer verdadeiramente no nosso Deus. O dom de acreditar que Ele cuida de nós, que Ele está ao nosso lado, que o Espírito Santo nos dá a fé, nos dá a verdade. Peça isso hoje. E vou ler o outro texto do Evangelho, do versículo 31 a 35, e no próximo bloco a gente comenta. Diz assim: chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo a olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu quero, no próximo bloco, falar desse trecho, até porque ele fala dos irmãos de Jesus. É como se Jesus estivesse desprezando a Virgem Maria. É como se Jesus estivesse falando assim: quem é minha mãe? Como se ela não fosse a mãe dele. Então fique atento, que depois eu vou explicar o que realmente essa palavra quer dizer para nós. Por que Jesus falou desta forma? Por que ele se expressou assim? Então não saia daí, nós vamos ter um breve intervalo, é breve mesmo, e a gente já volta com mais Palavra Viva. Às vezes, tudo que uma criança precisa para superar uma tempestade em sua vida familiar é encontrar um lar provisório. Uma família que a acolha por um tempo, enquanto sua própria família se reestrutura para recebê-la de novo. Essa é a proposta do Serviço Família Acolhedora: transformar as dificuldades de hoje em possibilidades de futuro. Serviço Família Acolhedora. A tempestade passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Passa, a vida continua. Participe e faça a diferença. Estamos de volta com o nosso Palavra Viva neste domingo, 6 de junho, primeiro domingo do mês de junho. O mês de junho que é dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, a essa devoção tão bonita, tão antiga, a esse coração que nos espera. O coração de Jesus que bate por nós. O coração de Jesus bate por você. Ele pensa em você o tempo todo. Ele quer você o tempo todo. Portanto, deixe esse coração chegar até você. Vou voltar aqui no trecho da palavra que vamos comentar agora nesse segundo bloco. Comentamos uma parte do Evangelho no primeiro, que hoje o Evangelho é grande, são 15 versículos, né? É o capítulo 3, versículo 20 a 35. No primeiro bloco nós comentamos do 20 ao 30, e agora vamos falar um pouquinho do 31 ao 35. Então vamos ler então esses 5 versículos, né? 31 a 35, para podermos relembrar o que lemos no final do primeiro bloco e também comentar. Chegaram sua mãe e seus irmãos, e estando do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e te procuram. Ele respondeu-lhes: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E correndo o olhar sobre a multidão que estava sentada ao redor dele, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, um trecho intrigante, principalmente para os protestantes que às vezes querem
falar mal da Virgem Maria, falar mal de Nossa Senhora, e às vezes criam coisas e não vão no contexto da palavra, não vão no verdadeiro significado da palavra. E olha, tem uma frasezinha, né, uma falazinha de um pregador que dizia o seguinte: não leia o texto fora do contexto para não virar pretexto. Não leia o texto fora do contexto para ele não virar um pretexto. E às vezes a pessoa vai assim: Maria teve outros filhos, porque aqui tem os irmãos de Jesus. Bom, assim, se a gente lê na palavra de Deus, várias pessoas casaram com seus irmãos. Inclusive na história de Sara e Tobias, Tobias fala com ela assim: minha irmã, depois de casado, chama ela de irmã. Por quê? Porque o termo irmão, para nós é uma coisa só. Mas para a língua que foi escrita, tanto no grego, que é o Novo Testamento, quanto no hebraico do Antigo Testamento, você tinha vários tipos de irmãos, vários parentes eram chamados de irmãos, vários termos de irmãos. Então, tinham irmãos primos, irmãos parentes mais longe, ou seja, todos que eram da mesma ninhada eram chamados de irmãos. Mas não irmãos como nós chamamos, vários ramificações do termo irmão. Por isso que aqui fala os irmãos de Jesus. E se você olhar em vários outros momentos, o que comprova isso é que várias pessoas diziam para a sua esposa ou para o seu esposo, irmão. Por quê? Porque eram da mesma família. Naquele tempo se casava, não irmã com irmão, nem às vezes primo, mas se casavam pessoas da mesma tribo, que eram da mesma família, da mesma linhagem. E aí eles se casavam, era um costume, os casamentos eram arranjados para se casar com pessoas da mesma família. E eram chamados de irmãos. Então, a primeira coisa, que isso aqui já, só da gente estudar um pouquinho o contexto da linguagem, o contexto da língua original da palavra, a gente vê que o termo irmãos não quer dizer nada. Não quer dizer que Jesus tinha irmãos. Muito pelo contrário. Jesus tinha parentes. Ele vivia numa cidade, em Nazaré, onde toda a família dele vivia. Maria era de Nazaré, José era de Nazaré, ali era a família dele. Então ali tinham várias pessoas que eram parentes, por isso eram chamados irmãos. E depois fica parecendo que Jesus não quer ir lá fora encontrar com Nossa Senhora. É como se ele falasse assim: eu já larguei ela para um lado. Nada disso. Até porque se a gente for lá na cruz, a gente vê que ele não tinha largado ela, ele se preocupou com ela até na hora de morrer, entregando ela para João e para a igreja. Mas ele aqui quer trazer algo que eu acho que é importante para nós. Porque ele quer incluir cada um de nós na sua família, na família dele. Ele quer que a gente faça parte da família dele. E é isso que somos. Jesus, quando vem e se encarna, ele nos acolhe como irmãos. Eu sou irmão de Jesus, você é irmão de Jesus. Somos filhos do mesmo Pai. Ele, filho de natureza, ou seja, da mesma natureza do Pai, mas nós, filhos adotivos. Fomos adotados pelo Pai. E essa adoção se dá por meio de Jesus. E quando nós somos adotados? Quando observamos a palavra. Eis aqui minha mão e meus irmãos. Aquele que faz a vontade de Deus. Esse é minha mãe, meu irmão e minha irmã. Aquele que faz a vontade de Deus. Jesus não está desprezando Nossa Senhora. Jesus primeiro afirma que ela faz a vontade de Deus, porque ela é a mãe dele. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É isso que ela diz. Ou seja, se ela faz a vontade de Deus, ela é a mãe de Jesus. E convida eu e você também a sermos também da família dele. É só fazermos a vontade de Deus. Aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aí ele olha para aquele povo todo e diz: vocês podem ser da minha família. Podemos ser da família de Jesus. Assim como a Virgem Maria é a mãe dele. Isso ninguém pode negar. Ela é a mãe biológica. Jesus nasceu dela. Jesus foi gerado no ventre dela. Não só de forma espiritual ela é a mãe de Jesus, mas de forma também biológica. O sangue de Maria correu no sangue de Jesus. Ele foi alimentado pelo ventre dela. E não só isso. Ela, além de ter dado à luz, o criou, o educou. E aí, depois de grande, ele foi seguir a missão que ele tinha. E ela esteve do lado dele o tempo todo. Mas aqui parece que ela nem andava com ele. Sim, ela andava. É só a gente ler
outros trechos do Evangelho. Na cruz ela estava, no Atos dos Apóstolos, no Pentecostes, ela estava lá. Ou seja, ela queria fazer a vontade de Deus. Ela não foi só uma barriga utilizada para Deus mandar um filho, não. Como muitos falam, mentira. Ela fez a vontade de Deus. Fez a vontade do Pai. E por isso é acolhida como mãe de Jesus e de todos os filhos de Deus. Mas tem um detalhe. Esse todos os filhos de Deus tem que ter uma vírgula. Todos os filhos de Deus que fazem a vontade do Pai. Por quê? Porque nós só fazemos parte da família, nós só temos amizade com Deus, nós só estamos junto de Deus se estamos na vontade dEle. Se nós não queremos saber de Deus, se a gente está longe do plano dEle, se a gente corre dEle, aí nós não estamos na família dEle. Para eu estar na família, para eu ser mãe, irmão de Jesus, eu preciso estar na vontade do Pai. Por isso, quero chamar a sua atenção nesses últimos minutinhos do programa para você fazer uma reflexão sobre a sua vida. Aquilo que está fora da vontade do Pai. Aquilo que te distancia de Deus. O pecado, a incredulidade. Aquilo que te tira de estar com Deus. Meu irmão, minha irmã, Deus quer você. Deus espera por você. Pare de perder tempo com o mal, com o demônio, com o pecado, com coisas que não te levam a nada. As consequências dessas suas escolhas podem ser muito difíceis. Mas você pode hoje escolher Deus. Você pode hoje olhar para você e falar assim, eu quero também fazer parte dessa família. Eu quero deixar tudo isso que eu preciso deixar para ser um homem, para ser uma mulher de Deus. Para salvar o meu casamento, para salvar minha família, para salvar meus filhos. Eu quero. Diga isso para você. Mesmo você que às vezes vai na igreja, mesmo você que às vezes participa de alguma coisa, você também. Diga hoje, eu quero ser da família de Deus. Eu quero fazer a vontade do Pai. Eu quero caminhar no caminho que Deus preparou para mim. Porque Deus tem um caminho para você. Diga a Ele que você quer. Ah, mas eu não dou conta, ah, mas é difícil. De fato, você não dá conta. De fato é difícil. Mas Deus dá conta por você. Deus dá conta em você. É só você pedir a Ele que te ajude. Fala, Senhor, eu não dou conta, me ajuda. E aí pronto. Ele te ajuda. E te ajudando, Ele te leva muito mais longe do que você pode imaginar. Do que você poderá imaginar. Portanto, meu irmão, minha irmã, hoje, escolha Deus. Faça uma escolha. Fala, Senhor, eu quero o Senhor. Eu quero fazer parte dessa família. Eu te escolho. E essa vai ser a nossa oração agora. Para um pouquinho, olha para dentro do seu coração e com sinceridade fala, Senhor, eu quero ser da sua família. Eu te escolho, Jesus. Eu te escolho para, a partir de hoje, deixar todo mal e querer todo bem. Deixar todo mal e querer todo bem. Dai-me a graça, Senhor, porque eu não dou conta. Eu não consigo sozinho. Mas se o Senhor me ajudar, eu vou mais longe. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. De fato, sozinho nós não damos conta. Com as nossas forças. Às vezes a gente se depara com situações que são vontade de Deus, que a gente fala assim, eu não vou conseguir. É ou não é verdade? Mas Deus consegue em nós. Portanto, diante de tudo que você acha que não vai dar conta, creia. Deus dá conta por você. Deus resolve para você. Creia nisso. Creia verdadeiramente nisso. Você não está sozinho. Deus cuida de você. Amém? Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua companhia. Reze por nós. Reze pela Missão Maria de Nazaré, pelos nossos trabalhos, pelos desafios que temos que enfrentar na evangelização, nos trabalhos sociais, para que possamos em tudo fazer a vontade de Deus. Em todos os momentos, sermos o que Deus quer. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. E eu volto no próximo domingo, porque agora o meu programa é só os domingos, né? Nos dias de semana eu não estava dando conta de gravar tanto, então ficou a Sabrina no sábado e na quarta, e o Mateus na segunda e na sexta. Então,
Vamos ter os 5 programas ainda durante a semana, porém eu faço o Mateus 2 e a Sabrina 2. Deus abençoe você. Um grande abraço. Você sabia que parte do que você paga de imposto de renda pode ser direcionado ao Lar dos Idosos de Divinópolis? É uma maneira bonita de expressar compaixão e de contribuir com os idosos de nossa cidade. Pergunte ao seu contador ou ligue hoje mesmo para o lar e se informe. É fácil e você destina parte de seu imposto para quem precisa. Lar dos Idosos de Divinópolis. Cuidado e amor na hora certa.